Olá, pessoal! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa Tech. Muito bom. Hoje a gente mudou de novo. A gente vê que todo dia é uma coisa diferente, né? Igual a gente fala tanto de mundo bunny, então toda a vida aqui é diferente, tentando chegar num ponto melhor para a gente ficar mais visual, para a gente poder se entender melhor. Pois é. Então, essa semana a gente fez uns posts bem interessantes aí no Hightech, como toda semana. Não esqueçam de ver aí no nosso perfil do Instagram o quadro Hightech, que vai ao ar toda quarta-feira. E ele traz os melhores artigos, ou seja, um compilado de todas as pesquisas e estudos, que, principalmente que o Alberto faz, ler na íntegra, coloca no blog, faz os comentários. Então, assim, é um resumão. E o tema desse Hightech de quarta-feira foi justamente sobre clareza. Então, hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não é não? Isso mesmo. E a gente quer só ressaltar que esse resumão do Hightech, todo dia eu leio uma porrada de artigos, leio porque gosto mesmo de ler, e faço uma pequena resenha sobre esses artigos, fazendo uma conexão entre eles. A gente fala muito aqui no Tech Social que o que a gente mais precisa no mundo de hoje é uma percepção aberta, né? E a gente fazer conexões, conectar coisas que a gente percebe para criar novos conjuntos de coisas. E essas conexões vão fazer parte do nosso repertório. Esse repertório é o que vai ser o valor que a gente vai ter perante a sociedade. Então, toda quarta-feira, a gente faz um resumo e diariamente eu faço umas resenhas de, sei lá, 3, 4, até 5 artigos, depende do que aparece na minha frente, né? E isso está no canal do Telegram do Tech Social. Então, vai lá na bio do Insta, sabe? Ou vai lá no blog e pega lá, tem um caminho lá que vai dar para todos os links onde o Tech Social está presente, certo? Então, não esquece de ir lá. Se você gosta do que a gente fala, nos ajude lá a seguir o nosso perfil, a estar presente no canal do YouTube, né? Ir para o canal do Telegram, enfim, participar do que a gente produz de conteúdo e nos dando o seu feedback, que é tão importante para a gente. Não é não? Exatamente. Então, pegando o mote desse Conversa Tech de hoje, sobre clareza, que tem tudo a ver com comunicação, com todas essas ferramentas que a gente vem falando aqui no Tech Social, seria bem interessante que hoje a gente pudesse abordar mais sobre como o outro entende, né? A clareza, ela está relacionada mais ao outro do que a nós mesmos, né? Exatamente. Então, eu acho que é bom a gente falar mais sobre isso. E é uma coisa, eu sou professor, né? Eu vou fechar agora 27 anos de UERN, e é uma coisa engraçada. Às vezes você tem a sensação, eu tenho a sensação, de estar falando um negócio, como os americanos adoram, né? Filme de americano fala muito isso, de forma crystal clear, né? Claro como um cristal. Aí, de repente, eu olho para a sala assim, aí você vê aqueles semblantes assim, que, cara, nada do que você falou ficou ali dentro da cachola dos alunos. Entrou por um lado, saiu pelo outro. Então, na realidade, quando a gente fala de comunicação, não é bem o que a gente está querendo, é, de fato, entender o que o outro percebeu, né? Então, às vezes, a gente fala tão cristalinamente para a gente, né, que está tão claro, porque a gente está dentro do contexto, sabe de tudo que está acontecendo, mas para a pessoa que está ali do lado de fora, ouvindo o que você está dizendo, não significa grande coisa. Por sinal, entre nós dois, às vezes não, né, é bem frequente que acontece. Eu falo um negócio que eu já estou no meio do meu raciocínio e ela fica... E, da mesmo jeito, ela fala um negócio que já está no meio do raciocínio dela e eu fico, né? Então, porque tem tudo a ver com relações humanas, né? Exatamente. A clareza e a comunicação é o relacionamento humano. A gente tem essa habilidade de se comunicar de forma... usando as palavras, né? Mas, apesar da gente se comunicar de todas as formas, é óbvio que nossos gestos, nosso comportamento... Nossa linguagem corporal. Exatamente. Né? Fala muito, né, do que nós somos, de como a gente enxerga o mundo.
E essa questão que o Alberto levantou tem tudo a ver com um livro que ele leu, e ele faz sempre a sinopse, ou seja, eu pego sempre o resumo condensado, tudo arrumadinho, né? E ele estava conversando comigo sobre o livro que a gente até indicou também aí no blog, no Instagram, no Telegram também, que é o livro que fala Deixe a Peteca Cair. Muito legal, livro. Muito, muito. E aí o Alberto estava me contando que esse livro, e depois vocês podem ir aí ver... No perfil está lá a indicação. Exatamente, a indicação. Ele fala que a escritora, né, ela conta o relato do relacionamento com o marido, com os filhos, né? E o quanto foi importante entender a clareza na comunicação. Exatamente. Ou seja, o que ela esperava do marido, às vezes por uma ação, por um gesto, e ficava só na cabeça dela a expectativa de que ele ia realizar aquilo, né? Além de frustrar ela, frustrava o outro que também não sabia bem o que ela queria. Você sabe aquele negócio quando você entra em casa e você vê assim, sua mulher está zangada. E ela está pensando, ele sabe porque eu estou zangada. E você olha para ela e diz, eu não sei definitivamente por que ela está zangada. Aí fica nisso, né? Você fica sem saber por que ela está zangada e ela fica mais puta ainda porque ela acha que você entendeu que ela está zangada e que você sabe. Mas, na realidade, nenhum dos dois sabe exatamente o que está rodando na cabeça dos outros. Não dá para saber o que roda na cabeça dos outros. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém. Sabe? E perceber isso é um negócio que, assim, é óbvio, né? Mas é daquelas obviedades que a gente bota na gaveta, porque é tão óbvio que a gente nem percebe, deixa para lá e não faz prática disso. E no mundo como a gente está hoje, de uma velocidade extrema, tudo mudando toda hora, né? Como conversa até que toda vida tem uma câmera diferente, uma iluminação diferente, né? O que a gente precisa? Precisa trabalhar para que a clareza esteja disponível. Então, naquele pequeno espaço de tempo que a gente tem de comunicação, garantir que a comunicação seja efetiva. E hoje a gente tem um negócio que eu sempre brinco com os meus alunos, certo? Normalmente, existe uma coisa entre homens e mulheres, né? As mulheres mentem, nós não percebemos. Nós mentimos, elas percebem no ato. No ato, nem adianta. Eu nem penso em mentir, porque na hora que eu minto, fica estampado na nossa cara. Mas né? É de pessoa para pessoa, porque se eu mentir, você também percebe. Não, mas assim, veja, a questão a nossa linguagem corporal conta muito nessa transmissão da comunicação, tá certo? Então, em algumas pesquisas, chega-se a dizer que 75% do que se transmite é corporal e não da linguagem. Né? Por isso que é tão importante falar da parte imagética, né? A gente aprendeu isso com a nossa consultora Priscila. Instagram é imagético. Exatamente. Ou seja, nunca mais esquecerei isso. A gente tem muito mais clareza naquilo que a gente vê, né? A nossa comunicação visual, ela é limpa, porque é lógico que existe. É lógico que existe o pré-conceito, que a gente vai falar já, né? Sobre aquilo que eu vejo de imediato, mas não conheço profundamente, e nem tudo que a gente vê, de fato, mas a imagem, ela fala mais do que as palavras. Tanto é que tem o dito popular, né? Uma imagem vale por 1000 palavras, tá certo? E eu levanto uma consideração aqui. Por exemplo, nós estamos aqui diante de uma câmera falando com vocês. E nessa pandemia, nós estamos convivendo com o seccionamento da nossa linguagem corporal, tá certo? Porque você está vendo a gente aqui, mas está vendo só essa partezinha aqui, né? A gente não está ao vivo e a cores, você não está vendo o ambiente, você não está vendo nós ao vivo, né? Você está vendo um vídeo e tudo mais. Então, essa comunicação corporal, da linguagem corporal, é seriamente comprometida. O que tem que fazer o quê? Eu tenho que elevar o nível de clareza daquela forma de falar. Tá? E isso é muito importante. Muitas vezes a gente vai para frente de uma câmera de computador e continua se portando como se a gente realmente estivesse ao vivo e a cores lá na reunião. Mas a gente não está, a gente só está uma parte de nós lá. E a gente precisa perceber isso para a gente poder
compensar essas coisas, né? E por isso também que a gente usa tanto esse sentido, né, da visão nesse momento de pandemia que a gente vem vivendo e de aulas remotas, reunião remotas, videochamadas. Então, o fato da gente ver ou não ver o todo, ou seja, a comunicação gestual. Eu não estou te vendo completamente, só como o Alberto falou, só um pedacinho da parte de cima. E né? às vezes fica a reunião com todo mundo com as câmeras fechadas, né? Então aí você só tem o áudio, cara. E aí a neurociência explica o quanto a gente realmente se esforça para ativar os outros sentidos que não são tão utilizados ou tão exigidos enquanto a gente está pessoalmente, né, presencialmente. E por isso que a gente se sente mais cansado, fadigado, o rendimento diminui bastante, mas é uma alternativa que precisa ter clareza. Exatamente. Para que ela seja eficiente, né? E que ela não canse a audiência. É uma questão de adaptabilidade, cara, de flexibilidade, que a gente tanto fala, né? Que o mundo de hoje a gente tem que ser flexível, adaptável, porque muda todo dia. É uma questão da gente começar a entender essas coisas, e quando você entende, e uma coisa que a Michelle falou que é importantíssima, você vê o todo. Certo? A americana adora dizer isso aqui, a big picture, né? A figura grande, a pintura grande, ou seja, você vê as coisas acontecendo, mas dentro de um contexto. Esse contexto é importantíssimo, certo? É importantíssimo para facilitar justamente a clareza, certo? É uma coisa imprescindível. E onde a gente quer chegar com toda essa conversa de clareza, né? A gente vai lembrar vocês, e quem não assistiu, assiste depois, a nossa conversa técnica anterior. Exatamente. A gente falou sobre o canvas, o quadro, né, do Osterwald, que era algo imagético, ou seja, era uma imagem, né, como o Alberto está mostrando aí, numa folhinha a gente consegue tratar de 9 departamentos da nossa vida ou do nosso negócio. A ideia aqui não é que você consiga identificar, porque isso está identificado no Conversa Tech passado, tá certo? Mas a ideia aqui é porque é uma imagem, tá certo? Então, isso aqui é uma folha de papel A4 impressa e o todo do seu negócio está aqui. Se o seu negócio é uma startup U, como nós trabalhamos, nós ajudamos a você construir sua startup U, esse papel vai representar você como uma empresa chamada Startup U. Então, você pega o U e troca pelo seu nome, tá certo? Então, eu sou a Startup Alberto e ela é a Startup Michelle. E a gente vai mostrar que, quando a gente olha com clareza o todo, ou seja, a big picture, certo? Do seu negócio, isso lhe dá uma clareza impressionante para a gente poder trabalhar em cada um desses espaçozinhos aqui, porque cada um tem seu sentido, certo? Cada um tem a sua razão de ser. Aí, veja, a gente não está entrando nos detalhes, não, mas essa aqui é uma visão que é fundamental para você evoluir como pessoa e como profissional, certo? No mundo de hoje. E a clareza, ela tem tudo a ver com simplicidade. Então, a nossa conversa de hoje é justamente para mostrar que, de forma simples, mas usando as ferramentas ágeis e certas, a gente pode realmente resolver várias questões pendentes na nossa comunicação, seja profissional ou pessoal, né? E aí, no caso da Startup U, como o Alberto vai mostrar agora, é exatamente a gente usar essas ferramentas a favor do humano, do que a gente precisa resolver na nossa vida. Pronto, vocês estão vendo todos os dados, está tudo escrito aqui, eu não vou falar nada, vocês podem ler aí, tá? Simples, né? Direto, claro que não, né? Mas vocês estão vendo o seguinte, a simplicidade que a Michelle falou,
cara, a sua vida, o seu negócio, cabe numa folha de papel. Sabe? E isso é verdade. Quem é que valida isso? Quem é que torna isso real? Quem é que torna verdadeiro isso que a gente está acabando de falar? Todas as startups que estão aí desde o ano 2000, que se usa essa terminologia para essas empresas de tecnologia, e elas esboçam o modelo de negócio dela através disso aqui. E a gente mostrou também um cara lá nos Estados Unidos que já começou, né? Lembra que eu falei que eu era um gênio, tinha achado que eu era um gênio, mas o tal do Mark lá dos Estados Unidos, o cara pegou o negócio muito antes que eu, e ele tem um Model U, né? Que é onde a gente se baseia para dizer que, ok, eu quero construir uma startup. Esse papelzinho que eu estou mostrando aqui para vocês, que reflete a luz, né? Que muda a visualização, né? É o que? É o modelo da minha startup. A Startup Alberto está aqui, certo? E ao mesmo tempo que a gente fala sobre isso, a gente lança um desafio, certo? É o quê? Olha para ali. Porque eu tenho que olhar para log. Log é a nossa câmera, sabe? É porque a gente usa uma câmera Logitech. A gente mudou a posição e mudamos a posição. Que ele tá isso, eu estou olhando para outro canto, me distraí. Então, eu tenho que falar com a log aqui. Né, olha aí a clareza da comunicação. Exatamente. Eu tive que interromper ele. Você está vendo que aqui não tem edição, né? Eu já dei vários sinais aqui. Eu já dei um chutinho aqui embaixo da perna. Sério? Eu nem senti. Eu já estou tão acostumado que eu nem senti. Era isso? O exemplo ao vivo. E a cores, né? Então, a gente tem que... E a gente... Um outro negócio interessante é, a gente falha, a gente faz a falha, pega o resultado da falha e já implementa, cara. A ideia é essa, tá certo? Ok? Bem, então, como a gente está falando de fale simples, que a simplicidade é a alma de uma comunicação clara, né? Eu acho que é importante quando a gente fala de pensar simples e escutar simples, é não ser preconceituoso. Opa. E aí eu acho legal a gente falar sobre o tal do preconceito. Você sabe que isso já foi há muito tempo, né? Porque eu já estou ficando velhinho, tá? Então, todas as coisas que eu falo já foi há muito tempo. A conversa. Né? Né? Ok? O que acontece? Um tempo atrás, aí eu estava olhando e me caiu a ficha, aquelas obviedades de gaveta que a gente tanto fala. Preconceito é uma coisa que é uma palavra de duas partes, né? Ela tem um prefixo e um sufixo, tá certo? Então, o prefixo é pré, né? E o sufixo é conceito. Então, o preconceito é um conceito que foi pré-concebido, certo? Então, você já tem aquilo dentro de você, certo? Então, quando a gente fala em preconceito, a gente liga muito isso à questão de raça, religião, gênero, que é onde está o grande problema que a gente tem hoje entre relacionamento de pessoas. E é muito mais amplo, né? Com certeza é muito mais amplo. Então, quando fala de pré-conceito, conceito é qualquer coisa, certo? Então, muitas vezes você tem um pré-conceito, por exemplo, em relação a controle financeiro. Então, toda vida que alguém fala de controle financeiro, você automaticamente diz, não, isso não é para mim, isso não é para mim, porque o seu preconceito já diz que você não é bom nisso e acabou, seu ouvido já para. E isso atrapalha a sua interpretação. Demais, porque termina cortando, certo? Coisas que poderiam ser muito legais e você simplesmente liga o entrar e sair automaticamente. E esses conceitos, né, que a gente preconcebe é aquilo que vem desde a nossa infância, da nossa criação, são tabus, muitas vezes, e crenças que limitam você de dar uma oportunidade, uma chance de uma interpretação diferenciada. Então, eu acho que, mais do que nunca, quando a gente fala de clareza, é muito importante a gente falar de que essa eficiência na clareza, ela vem também muito pela oportunidade, ou seja, a humildade que você dá de interpretar algo que, de repente, você pode mudar de ideia. Tem uma coisa, ela falou isso para mim ontem,
e realmente ficou aqui rodando na minha cabeça um tempão. A gente aqui no Tech Social fala muito de um mantra, né? O seu sucesso, ele está ligado a esse mantra. Não é sobre você, é sobre os outros. E, ao mesmo tempo, a gente fala o tempo inteiro que o responsável é você, que a autorresponsabilidade é sua. Que a startup é você. É você, que você está pegando o que você pode controlar e fazer dele o melhor possível sempre. Né? E a gente fala isso dos estoicos, né, que a gente já relacionou, ou seja, procure o que você controla. O que você não controla, você aceita. Sabe? Mas naquilo que você controla, você tem que buscar a excelência sempre. É assim que se consegue uma vida livre e feliz. Isso os filósofos já falam há muito e muito tempo. E a gente entra por aqui e sai por ali. Tá certo? Então, são duas coisas diferentes. Quando a gente olha aqui o Canvas, tá certo? Da sua Startup U, e você começa a olhar isso aqui, cara, essa Startup U, ela tem que ser sustentável, ela tem que dar lucro. Qual é o lucro? O meu bem-estar, eu consegui os meus sonhos, eu consegui as coisas que eu quero para os meus filhos, para minha família, tá? Isso é lucro, tá certo? Não necessariamente o lucro financeiro. Tá? Mas para conseguir isso, eu preciso olhar para quem? Quem é que vai me dar isso? Vai ser o cara que está aqui no verdinho, aqui do lado, que é o cara que é meu cliente. Tá certo? Porque a gente tem um valor que está aqui, né? E a gente vai vender esse valor ou entregar esse valor, né? E o cliente, uma vez recebendo esse valor e gostando dele, é o que vai dar o retrocesso de volta para a gente naquilo que a gente busca, né? No conforto familiar, no seu bem-estar, na sua felicidade, enfim, em todas essas coisas. E só lembrando, né, quem não assistiu outros Conversas Techs, vai lá e assiste. Que cliente, no caso do Startup U, é também quem convive com a gente, né? São as pessoas que, de repente, estão na nossa casa, esposo, filhos. Ou seja, ela é minha cliente. Sim, exatamente. Como eu sou cliente dela. Sim. Sabe? Aí você vai dizer, pô, mas é um relacionamento de cliente. Olha, o dia a dia é um relacionamento cliente-fornecedor. Certo? As avós vão dizer para qualquer um de vocês, paixão é uma coisa, amor é outra, muito diferente. Sim, certo? É verdade. A paixão termina, o amor não. O amor é baseado em respeito. É respeito no dia a dia, que eu estar chateado e ela veio me deixar de lado para eu poder maturar essas coisas, né? É eu ver ela na mesma situação e fazer o mesmo por ela. É ela ver que eu estou numa dificuldade de se oferecer para ajudar, da mesma maneira eu. Ou seja, aqui a gente, muitas vezes o pessoal pergunta, como é que vocês ajeitam as coisas de casa? Né? Então, beleza, quem é que arruma a cama? Quem sai por último. Saiu por último, arruma a cama. Nem sempre é perfeitinho assim, claro tá? Que não, né? Tem dia que... Vocês sabem, né? Vocês sabem. Pois é. Mas é uma maneira mais de bom senso que a gente usou, chegou e resolve, entendeu? E um dia de cada vez. Exatamente. A gente não está querendo dizer aqui que a gente tem... É perfeito, porque não é. Uma comunicação perfeita, com clareza. É justamente por a gente passar por erros que a gente gosta de falar e de encontrar acertos, né? Exatamente. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente errou também e erra também. É por isso que a gente estuda para tentar acertar e nada melhor do que compartilhar com os outros uma forma de acertar. Então, tem algumas vezes que quem arruma a cama não é quem saiu por último, é porque quem saiu por último saiu atrasado, saiu com algum problema, e não há problema nenhum, ok, eu vou lá e vai fazer, ou ela faz por mim, ou eu faço por ela. Tá certo? Então, não é isso, não é a rigidez que vai definir, é a questão da flexibilidade, da adaptabilidade e de você ter consciência e que o outro também tenha do que está sendo feito. Tá certo? Então, tudo ao nosso redor, uma questão de interpretação e repertório. Aí eu vou pedir para o Alberto falar mais sobre
a palavra que a gente vem usando bastante, que é repertório, né? Já que em interpretação a gente já falou um pouco da questão dos sentidos, né? Que a gente Não, usa dos sentidos a gente ainda não falou, né? Eu falei só na questão da imagem, né? Que a gente tem mais clareza com Mas você parou para pensar que a gente só tem 5 sentidos para mapear o mundo que nos envolve? Quais são os 5 sentidos? A gente tem a nossa visão, a gente tem o nosso olfato, a gente tem o nosso paladar, né? A gente tem o tato e o que mais a gente tem? A audição, ok? Então são essas 5 interfaces que nos ligam, ser humano, ao mundo que está ao nosso redor. E a gente interpreta esses sentidos, né? Que tudo isso aqui é biológico e é transformado em pulsos elétricos que a nossa cachola interpreta e cria uma visualização, um som, cria uma sensação de tato, cria a sensação de sabor. Então, por isso que a gente diz assim, o que Michele sente é só dela, o que eu sinto é só meu, porque o meu cérebro é diferente do dela, então não tem como você dizer, ah, não, ele está entendendo. Pode ser que não, porque a visão dele está acostumada a uma coisa completamente diversa, tá certo? Então, eu brinco muito com meus alunos. Quando você olha para uma parede, né? Eu estou olhando aqui para a parede do fundo aqui, ou para essa parede aqui, você diz o quê? A parede é branca. Ela realmente é branca? Eu não sei. Aí ele já está entrando em lógica matemática. Exatamente. Olha aí. É melhor cortar esse assunto. Né? Porque eu não sei, eu vejo alguma coisa que me foi dito, ó, isso que você está vendo é branco. Beleza. Então, você assume que aquilo é branco. Mas o que você vê nessa parede pode ser muito diferente do que eu vejo. Como é que a gente vai saber disso? Nunca, porque a representação está no seu cérebro e a minha está no meu cérebro, tá certo? Então, esse é o ponto físico da ciência que diz a gente vê as coisas de forma diferente, certo? Cada um vê o seu jeito, certo? E aí vem a questão, o Alberto falou mais da interpretação, e vem a questão do repositório. Isso. O que a gente entende como repositório? Esse negócio de repositório veio uma live que a gente estava fazendo com 2 garotas lá de Portugal, né, que tem uma empresa... 2 queridas. Queridas. Abraço beijo, vocês. Rafa, beijo, Flávia. Isso mesmo. Né? E elas trabalham com marketing, né, digital. Ela trouxe esse termo repertório. E eu... virou a chave, porque repertório, muitas vezes, a gente pergunta a um artista, né? A um músico, a um ator, qual é o seu repertório, o que você faz. Mas o repertório vale para qualquer um, certo? Qual é o seu repertório? O que você faz? O que você é capaz de fazer que alguém pode usar? Né? Ou seja, é a sua cultura, o seu conhecimento, as suas crenças. A sua experiência. Tudo que você adquiriu durante esse tempo de vida que você tem até agora, isso faz parte do teu repertório. Por isso que hoje o pessoal fala muito, cara, se você aprendeu a tocar um instrumento, é interessante. Se você gostava de correr, é uma coisa interessante. Por quê? Porque hoje se fala muito, não da habilidade específica para fazer determinada atividade, mas se fala de carreira inteira. Olha só como as coisas estão interligadas, bicho, que carreira inteira a gente falou lá atrás, certo? Mas a carreira inteira significa exatamente isso. Você tem uma especialidade, mas você tem um repertório, que é o horizontal do T. Né? O piano que você aprendeu, a peça que você fez, o seu hobby, tudo isso vai criar uma condição de conexões aqui na sua cachola, que é única e que vai tornar o seu trabalho mais específico, mais legal, um valor agregado maior. Né? Valor agregado maior significa que você tem possibilidade de maior venda, de atender mais clientes. Quem são os clientes? Essa caixinha aqui. Quanto mais pessoas você conseguir ajudar, mais essa empresa aqui, a sua startup vai ser sustentável. Ela vai ser mais lucrativa. Por isso que a gente diz que não é sobre você, é o que você consegue fazer pelos outros que vai se traduzir no seu
sucesso. Então, é aquele negócio, eu quero ser milionário, beleza? Então, ajude milhões de pessoas. Ajude centenas de milhares de pessoas. Ajude centenas de pessoas. Por que esse número foi caindo? Porque depende de quanto cada pessoa é capaz de pagar pela sua ajuda. Tá certo? Mas você pode... E os grandes cases de sucesso, né, os grandes milionários da humanidade são os maiores doadores, né? Então, essa lei do retorno aí que o Alberto está falando, muito. Não é só papinho, né? É prática, né? O que a gente vê, no dia a dia. Se inspira, o que, em quem realmente pode dizer que é verdade. Bem, então eu acho que a gente... falou bastante sobre repertório, sobre percepção. Ela sempre diz que eu falo demais. Vamos deixar para outra conversa técnica falar mais. Cara, eu ia falar sobre cada quadradinho desse. Meu Deus, não! Hoje! Quanto tem ali? São só 30 minutos, vamos mais 30! Deixa eu falar! Bem, acompanhe a gente, com certeza, em próximos Conversa Tech, o Alberto vai falar mais sobre essas ferramentas ágeis, né, que a gente propõe. Olha para cá. Log! Oi, Log! E o mais importante desse papo, dessa conversa de clareza, de percepção de mundo, justamente de como você faz do seu repertório algo que te impulsiona a viver uma vida plena, tem a ver com tudo que a gente vem falando aqui. Então, acompanhe a gente em outras Conversas Tech para a gente poder falar mais sobre esse universo Vai ficar triste assim, Já estou triste. Não desolado. Faz isso com a gente. Cadê a clareza? Está claro que eu estou desolado. Estou sendo claro. A clareza é o tempo que se fala, com eficiência. Pessoal, olha aí o papo de comunicação. É por isso que eu gosto muito de fazer essas coisas com a Michele, porque a gente faz um contraponto, tá certo? Então, assim, eu levo para um lado, ela leva para o outro, e no meio termo a gente consegue achar um ponto que se torne interessante para nós dois e que a gente acha que é interessante para você. Por isso que a gente chama vocês para seguir a gente, para poder dar feedback e dizer se a gente está fazendo o que a gente diz para você fazer, certo? Ou seja, nós nos interessamos com essa caixinha aqui, com vocês, porque não é sobre nós, é sobre vocês. Ok? Nós queremos ter sucesso fazendo isso e precisamos estar realmente ajudando pessoas. Então, se você chegar para nós e disser, olha, gostei do seu vídeo, ajudou em alguma coisa, certo? Isso é um ponto, certo? Mas também é um ponto você chegar e dizer, rapaz, eu não gostei do seu vídeo, não me ajudou em nada, certo? A única coisa que a gente pede ok, se você disser positivamente, nos diga o porquê. Se você for negativo, melhor ainda, é mais importante aí, nos diga onde nós estamos falhando, para a gente melhorar, porque nós queremos melhorar. Para a gente mudar a nossa percepção. Exatamente. E ser mais claros. Exatamente. Então, gente, um beijinho. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até agora. Até o próximo. Até o próximo Conversa Tech. Né? Dessa vez eu lembrei, deu só um gapzinho, mas eu lembro. Ei, tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchauzinho.